no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a gente tem que buscar isso, né? E aquilo que a gente não consegue guardar aqui, tem que estar guardado aqui, tem que estar guardado aqui. A gente vai anotando até isso passar a ser realidade na nossa vida, né? Então, Amém. um segredo é anotar muito, mas a gente tem que buscar, guardar no coração, para a gente não pecar contra o nosso Deus. Amém. Sabe, pastora, que eu falei pro meu marido, nossa, Felipe, a pastora Mirinha, ela é um atrás do outro, e ele quis me consolar, né, pastora? Ele me disse, Michele, mas ela já tem uma caminhada de fé. Michele, tu também vai ter essa caminhada de fé? Eu falei, claro, com certeza. Então é a caminhada e guardar no coração, realmente, né? Uhum. Precisamos fazer isso, para a gente não perder aquilo que Deus já tem trazido para nós, porque uma coisa que ontem eu ficava meditando, no final da tarde, entre uma coisa e outra, porque ontem foi um dia bem intenso, bem intenso, tá? Aí eu fiquei pensando, falei, Deus, não deixa a gente perder nada daquilo que o Senhor tem agregado nessa semana nas nossas vidas. Eu falava por mim, falava por vocês, tá? Que a gente não permita perder, porque tem sido tempos desafiadores, tempos difíceis, tempos ruins, né? Ontem foi um dia pesado para muitas pessoas que eu conheço, com perdas muito grandes, significativas. Então, assim, se a gente não se aliançar com Deus, se a gente não estiver firme em Deus, a gente vai sucumbir, Por isso que a gente precisa guardar a palavra, precisa estar com o nosso foco direcionado para Deus e não nas circunstâncias, não nas dificuldades, né? Amém. Vamos lá. O pessoal está entrando aí, né, Mi? Deixa eu dar uma olhada Sim. aqui. Nós estamos admitindo aqui as pessoas. Aham, que delícia. Já estamos em quase 100, né? Vamos chegando, Isso aí. pessoal, vamos chegando. Porque Deus hoje, né? Hoje ele tem coisas preciosas para revelar na nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre essa plenitude de andar com Deus. A gente vai falar sobre a vida abundante, né? A Pati e a Mar tá aqui com a gente porque ela ama falar sobre isso. Na verdade, ela respira isso, né? Ela respira. Ontem a palavra sobre o Espírito Santo ia ser através da vida dela. Mas Deus sabe o que faz, né? E ela está fluindo o Espírito Santo lá, né? Passando essa batalha pessoal. E hoje também essa palavra é uma palavra que é muito forte na vida dela. É a palavra sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre viver a vida abundante. Quem conhece a Paty sabe que ela deixa isso vir à tona na vida dela o tempo todo. Mas Deus escolheu o quê? A gente está aqui como um grande exército dele, um exército de Deus, para estar intercedendo pela nossa irmã, né? Nessa batalha. A gente não sabe o que está por vir, mas o que a gente sabe é que Deus não perdeu o controle. E como ela sempre diz, nunca vi Deus perdendo batalha. Então, minhas irmãs, meus irmãos, não vai ser essa. Não será essa batalha que Deus vai perder. Muito, muito pelo contrário. A batalha já é ganha em Cristo Jesus. Essa batalha já foi ganha, né? Lá na cruz, muito antes da gente imaginar que tudo isso ia estar acontecendo, né? Tenho certeza que a hora que ela puder, ela vai estar junto com a gente aqui, participando. Eu tenho certeza que Deus está fazendo lá através da vida dela. E nós estamos aqui para fortalecer ela. E fortalecer uns aos outros, né? E foi muito bom ontem, pastora, muitas pessoas conversando comigo sobre os dons do Espírito Santo, muita gente sedenta, querendo os dons. Eu mesma ontem passei assim, ó, Senhor, eu quero todos os dons que eu puder suportar. Passei o dia pedindo pelos dons e sigo pedindo, então foi muito esclarecedor, porque são temas que a gente começa pela inteligência, né? A gente começa pelo conhecimento, através de quem conhece, mas que aos poucos o próprio Espírito vai trazendo, vai fazendo fluir através da gente, né? Mas o primeiro passo está sendo dado, né? Que é estarmos aqui tendo conhecimento. É exatamente isso, Mi. Exatamente isso.
A gente tem que desejar, a gente tem que respirar isso, respirar isso. E aí o Espírito Santo vai liberando, ele vai liberando, ele vai liberando a porção que a gente consegue absorver cada dia. Por isso tem que pedir mesmo, o Paulo falou, né? E ontem, né, a gente viu, estava borbulhando, né? Fala mais, mas a gente não tinha tempo, a gente não tinha espaço. Mas eu creio que a gente vai caminhar. E eu passava algumas coisas para a Paty, né? Tentando passar com leveza para ela, compartilhando durante o dia. E aí ela ria, ela falava assim, ai, pastora, que delícia isso. Então, Deus estava levando a leveza do Espírito para ela lá, né? A gente sabe que a situação lá não está favorável aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, sim, porque ele já sabia de tudo isso. Ele sabia dessa batalha na vida da Paty, até parece que alguém falou para ela, nossa, mas que pesado, você passou, né, essa doença com a sua sogra, e agora, né, que é isso, né? A gente não sabe de nada, a gente não sabe, né? Alguém pode dizer, nossa, mas ela não merece passar por isso. Não mesmo, não mesmo, porque a Paty é uma das pessoas, ontem eu falei para ela, mais elegantes de coração que eu conheço. Ela É uma acabou das de pessoas entrar, mais... pastora. Ela acabou de entrar. Paty! Que bom, que bom! Fala aí, amada. Aí deixa eu falar então essa frase, concluir só essa frase que aí, ó, ela vai ouvir, né? Ela vai ouvir. Ontem eu falei para ela isso, que ela é uma das pessoas mais elegantes de coração que eu conheço. É uma das pessoas mais generosas em todos os sentidos que eu conheço. E nessa característica, nessa virtude e em tantas outras, ela me inspira. Ela me inspira. Eu falei para ela ontem, né, Paty, cadê você? Fala aí. Eu falava para ela, falei, Paty, eu tô uma mini Paty, porque eu tô dormindo pouco essa semana, pouco assim, né? Mas eu tô tão elétrica que amanhece, eu amanheço. Hoje eu dormi um pouco mais, hoje eu consegui dormir até 5h30, né? Amanhece e aí eu tô ligada e eu passo o dia ligada. Passo o dia. Ontem amanheceu para mim, era 2h30, eu fui dormir à meia-noite e meia e ligada, plugada, né? Então, ó, tô uma mini Paty, uma discípula da Patrícia, né? E ela contagia a gente com isso, né, Michele? Ela nos Contagia. contagia, isso é maravilhoso. Contagia, ela é incrível, realmente. O que eu estou aprendendo, eu estou há praticamente 3 semanas convivendo mais com a Paty, são uma das 3 semanas mais intensas, pastora, da minha vida. 3 semanas, né? Eu não sei qual que é o tempo de caminhar. Nós nos conhecemos há muitos anos, mas que a gente está mais próximas só fazem 3 semanas. E está sendo extremamente intenso. Imagina a senhora que já está há quantos anos, né, caminhando ao lado dela. Aham, puxa vida, é maravilhoso, Muito bom, é porque muito bom. ela agrega tanto de Deus, né? Ela Agrega. arrasta, né? Ela fala isso, né? Que o exemplo arrasta, e ela faz isso, ela vai passando e ela vai arrastando. Ela é um tsunami, né? É um arrastão. É, Ela vai puxando. exatamente. Que O delícia. pastora, ontem, a minha mãe, eu tenho a alegria de ter minha mãe participando aqui, e a minha mãe perguntou ontem se a Paty era pastora, porque ela achava que a Paty era pastora. Na verdade, ela é. Ela Ela é, é. né? É. Ela é. Porque é algo que eu sempre falo, porque ela sempre relutou. Ela, não, imagina, pastora, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A primeira característica daquele que é chamado, seja para o ministério pastoral, para qualquer outro chamado ou ministério, a primeira característica é a negação. Por quê? Porque a gente nunca se sente capaz. Mas o primeiro reconhecimento, tá? Aí, ó. O primeiro reconhecimento das ovelhinhas, né? Olha, então por isso a sua mãe, né, já está reconhecendo isso na vida dela, esse pastoreio. Então ela é, né? E nesse tempo ela está parando de resistir, né? Dizendo não, Deus, eu não quero, não, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso. Ela
está começando a parar de resistir, porque esse é o chamado dela. Esse é o chamado, eu não tenho dúvida disso, né? Eu sempre vislumbrei isso na vida dela, né? E olha aí, ela aí, ó, ela estava agradecendo, né? Ela estava digitando aí. Fala, Pati, fala com a gente. Ela não Queremos vai ouvir tua conseguir voz. falar. Eu acho que ela não vai conseguir falar. Ela deixou escrito aqui, ó, uma mensagem. Quer ler, pastora? Ah, vamos ver, deixa eu ver. Lê para nós, por favor. Essa gentileza. Um pouquinho. É a parte, passando para agradecer o carinho de todas. Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos. Nele terei vitória da maneira que ele decidir. Gratidão, amo vocês. Não conseguirei ficar, pois vou no hospital, mas assistirei no gravado. Gratidão, minha pastora, que sempre deixou as 99 para ajudar um. E eu te amo. Tenha um dia abençoado. Ai, A gente ama também. Eita, ela é maravilhosa, né? Esse coração, né? Grato, ela é preciosa demais, preciosa demais. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque outro dia a Paty dizia, né, a respeito das alianças que estão sendo feitas nessa semana aqui. Deus une propósitos. Deus une propósitos. Então, Deus tem nos aliançado nessa semana. Né? Algumas, eu tô começando uma caminhada mais próxima, né, que é a Michelle, né, a gente se conheceu, foi começo do ano, Michelle? Foi no final do ano? Passado, eu não me lembro, meu Deus, já está sendo... desse ano aqui. Foi começo, está sendo desse ano, né? Então, olha, e Deus unindo propósitos, né? A Dani eu não conheço, mas a Paty já me falou muito da Dani, né? É assim, e tantas outras pessoas, né? Algumas pessoas aqui que estão essa semana com a gente eu conheço pessoalmente, tem algumas ovelhinhas lá da igreja que a gente está caminhando aqui, tem algumas que Deus está trazendo, eu tenho atendido as suas meninas, né, Michele? Muitas. E assim, muitas estão aqui. Eu vejo elas aparecendo aí, brotando, né? Brotando em Jesus, nascendo aí para essa nova caminhada. Eu estou muito feliz, estou muito feliz. Eu quero dizer uma coisa para você, a presença do Espírito Santo. Oi. É a Vanessa. Eu posso dar um testemunho rapidinho do que aconteceu ontem? Por favor. Eu tenho um filho de 5 anos, né? E esse meu filho, ele vem falando umas coisas assim de Deus, de Jesus, umas coisas assim bem profundas, bonitas. E eu falei, gente, mas eu não estou evangelizando. Ele deveria, viu, pastora? Mas eu não estou. Onde que o Felipe está aprendendo isso, sabe? Aí ontem a gente entrou no elevador do prédio, ele falou assim, aleluia, o elevador chegou. Eu falei, gente, feliz. Aí cheguei em casa e falei pro meu filho, pro Miguel, né, que a senhora conhece, Miguel, você tá falando de Jesus pro Felipe? Onde que o Felipe está aprendendo, né? Aí ele, mãe, eu acho que é no TikTok. Falei, não, TikTok, YouTube não deve ser, né, que eles ficam assistindo. Aí, ontem, na hora da sua oração final, eu peguei e falei, Felipe, vem aqui, senta no colo da mamãe, vamos fazer essa oração juntos. Aí ele veio, sentou, aí ele resmungava assim no meu ouvido, Malu é a melhor amiga dele, uma amiga da quarentena. Aí ele, Malu, falei, mas a mamãe não está entendendo. Mãe, o Deus dela é o mesmo Deus da Malu. A amiga do prédio. Ai, meu Deus, que coisa mais linda, Vanessa. E não olha, e agora, eu tô aqui, tô chorando, tá? Porque eu tô desde cedo aqui, numa atmosfera do céu, chorando. Eu tô desde a hora que eu acordei, sabe? Porque eu sou muito chorona, né? Eu sou muito chorona, então eu tô... E olha o que Deus está fazendo, só para testificar, estou inteira arrepiada, só para testificar isso, Vanessa, porque eu tenho certeza que a presença de Deus na vida da tua casa, na sua igreja aí, né, no seu ministério, porque ontem
uma amiga também que está aqui na campanha, que é uma amiga de caminhada lá da Mulheres de Fé, e ela também compartilhando que ela foi levar o filho na natação, estava com o filho, a Mel está aí, né? Estava com o Pedro, pequeno, também na natação, daí ele falou, mãe, filma, me filma, né? Filma nadando, porque ela fica lá, né? Fazendo as coisas dela, tá até trabalhando enquanto ele está na aulinha da natação. E ele chegou no instrutor, no professor, e falou assim, sabia que você é meu irmão? Aí ele falou, não, Pedro, eu não sou teu irmão. Ele falou, não, Pedro, eu não sou teu irmão. Não. Daí ele insistiu, Pedro insistiu, ele falou, por que você está falando isso? Porque ele falou assim, porque o meu pai é seu pai, é Deus. É Deus. Aí a mãe parou tudo, né? Falou, como assim? Que coisa mais linda! Ela chorava me contando, eu chorava ouvindo aqui. Daí o instrutor ficou assim, travou. Daí ele pegou e falou assim, olha, falou para o outro aluninho, olha, você viu isso? Nós somos irmãos, nós somos irmãos. Ele não sabia o que falar, ele não sabia como reagir, tá? Então, assim, essa cura, essa semana de cura, essa semana de libertação, realmente, com as portas do nosso coração, as portas da nossa casa aberta, está abraçando a nossa família. Que coisa mais linda, não é, Michele? Não é? Que Nossa, alegria! Que alegria! Eu tô muito lindo impactada, mesmo. porque o mesmo Deus que está tocando os nossos filhos aqui em Londrina, Vanessa, você tá em São Paulo, está na tua casa, Deus está Foi em São tocando, Paulo, você tá, sabe assim, é aí na tua casa, Michele. Gente, amém. abre a porta, porque essa semana é para mudança de destinos. Mudança de destinos, não é mudança de história, porque a história Deus já escreveu, tá? Deus já escreveu a sua história inteira, tá? Mas é para mudança de destinos, ou seja, para alinhar o nosso destino ao destino que Deus tem para nós, para alinhar o destino das nossas famílias ao destino que Ele tem para nós. Isso é maravilhoso. Que bom, fico muito feliz, Vanessa, com o teu testemunho aí. Eu fico muito feliz, né? Porque, olha aí, Deus testificando, é Deus tocando aqui, Deus tocando lá, porque Deus é ilimitado, né? Deus é ilimitado, Ele vai além, e Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Meu Pai, ai, que coisa mais linda! Eu convidei a mãe da Malu, então, na verdade, eu que sempre falo, né, de Jesus para ela, daí ela também está assistindo a campanha, mas não agora ao vivo, participa do Café com Promessas e coloca a música na casa dela. Aí a Malu aprendeu a cantar e escuta a mãe e ensina o Felipe. Uhum. E o Felipe falou do jeitinho dele, né? Fofo. Não, ele tem falado ultimamente, tá? Que eles brincam muito e conversam, eles conversam bastante, tá? Ai, e ela fala para ele, fofo, né? Tem muito fofo. Não, fofo demais, vontade de amassar. Amassa ele aí por mim. Onde eu falava isso para a Melissa, eu falei assim, amassa o Pedro, dá um cheiro, uma amassada nele no meu lugar aí, já que eu não posso ir amassar. Faz isso aí por nós, amassa o Felipe pra gente. Ai, que delícia, que delícia. Vamos continuar Pode fluindo deixar. aqui. Vamos continuar fluindo. Vamos lá, amiga. Vamos lá. Aí, Michele, você quer fazer essa oração para nós, Flor? Vamos sim. Bom dia, Pai. É muito bom podermos estar aqui mais uma manhã juntas, podendo aprender, podendo conhecer, podendo nos aproximar de Ti, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos traz o entendimento necessário, não aquele que vem do nosso intelectual, do nosso emocional, mas aquele que transcende qualquer entendimento, Pai. Nós estamos aqui abertas, intencionais para Te receber, Senhor. Usa a vida da pastora Meirinha para que a gente possa adquirir esse conhecimento, para que a gente possa estar cada vez mais perto de Ti, que a Patrícia esteja com o coração tranquilo, com o coração alegre, pois tudo que ela vem plantando está florescendo, está acontecendo, Senhor. Daqui sairão, Pai,
muitas, muitas sementes, Pai, muitas sementes. Nós não temos a noção aonde essas sementes serão plantadas e o quanto isso vai germinar, mas nós cremos que através dessa semana, que através da vida da pastora Meirinha, da vida da Patrícia, muitas sementes serão lançadas e gerações serão alcançadas. Em nome de Jesus, em teu nome que oramos por esta manhã. Amém. 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 Graças a Deus. Ah, Deus maravilhoso. Como não amar esse Deus? Como não desejar todos os dias nos render diante dele? Como não atrair ele, a presença dele sobre nós? Né? Não tem como, não tem como. É o Deus que transcende, é o Deus que vai além, né? Algumas meninas têm falado que vem a minha pet aqui atrás. Cadê? A bonita tá ali. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ali, agora ela tá de costa, né? Mas essa é a Zoe Maria, gente. Ela fica aqui assim, ela fica andando. E sabe, eu quero só contar uma peculiaridade, que a Zoe é uma latidora. Então, se ela vê, né, tem as minhas vizinhas de porta, elas são da área da saúde, então elas chegam agora, logo após as 7 horas, e durante todo o dia, qualquer movimento, a funcionária passando aqui na porta, limpando, qualquer tipo de movimento, a Zoe late muito, porque ela quer interagir, né? Ela não fala, então ela late, mas ela late muito mesmo, qualquer movimento, qualquer barulhinho. E nessa semana, então, eu venho para cá, fecho a porta do corredor, ela vem comigo, pois ela fica aqui no puff, ela fica no sofá, e ninguém até agora ouviu. Não sei se hoje ela se ela vai glorificar de pé, né, latindo, eu não sei como que vai ser. Mas nesses 4 dias, olha a plenitude dela. Porque quando ela começa a latir, ela late, quem está no Café com Promessas, ouve de vez em quando os pets da Paty, né? Latindo, fazendo alvoroço. Ela consegue superar os 4 lá, tá? E olha só, a plenitude. É Deus cuidando, Deus cuida de detalhes. Eu só estou falando isso porque o nosso Deus é o Deus que cuida de detalhes. Olha que coisa linda. Ele deixa ela quietinha, deixou até agora. Vamos continuar, vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. Gente, olha que precioso, meu Deus, que precioso. Hoje é o 5º dia da nossa campanha. Dessa campanha Cura e Libertação, nós vamos finalizar, né? Michele, Vanessa, pessoal todo aqui, mas eu creio que Deus tem continuação, porque o nosso Deus é um Deus de movimento, e ele traz esse movimento para as nossas vidas, né? E o tema para hoje é vida abundante e proteção das nossas vidas e proteção do nosso lar. Como viver essa vida abundante? Deus foi trazendo tantas coisas, eu preparei ontem à noite, foi 10 horas da noite, fui sentar, né, já vim orando ao longo do dia, daí eu fui orar e fui buscar, Deus trouxe muita coisa a respeito de vida abundante, né? E qual que é o primeiro texto que a gente lembra quando fala de vida abundante? É João 10:10, a parte B. Mas antes do João 10:10, eu quero trazer para você, vamos lá, caneta e papel na mão, anotando os textos bíblicos, tentando guardar tudo aquilo que Deus vai trazer. Então, Salmos 112, e a gente vai ler os 7 versículos primeiros, tá? Que é a primeira palavra que Deus me deu a respeito de vida abundante para compartilhar aqui hoje, tá? Anotou aí Salmos 112, verso 1-7, né? Pessoal que vai ajudando a digitar, não sei se a Elisângela está aí, né? Ah lá, Elisângela, a Elisângela está acordada, desperta, né? É isso aí, vamos ler? Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Gente, que tremendo. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Gente, que palavra! Eu queria ficar só repetindo essa palavra o dia inteiro. Ontem foi um dia assim, muito pesado de más notícias, especialmente
com relação aos doentes, né, pelo Covid, tá? Com relação, muitas perdas, né? A gente recebeu notícias de muitas perdas. E até, né, uma pessoa que eu estava, né, conversando por mensagem, por volta das 8 horas da noite, é uma mulher de Deus, uma mulher que foi muito importante para a minha conversão, me sustentou muito em oração até que eu me encontrasse, entregasse a minha vida para Jesus. É uma mulher de um temor do Senhor, uma mulher que me inspira muito, e ela estava muito abalada, muito abalada, porque na família de uma pessoa querida dela, em poucos dias, tinha tido a perda de 3 pessoas muito próximas. E ela falou assim, olha, eu estou tentando consolar todos os dias, mandando mensagens, palavras, mas hoje eu tô arrasada, eu não tenho palavras, eu não sei mais o que dizer, sabe? E eu fiquei pensando que a humanidade, tem muitas pessoas, a humanidade está sendo assolada, arrebentada com essa pandemia, né? E mesmo para aquelas pessoas que são tão firmes no Senhor, que amam tanto o Senhor e andam com Ele, né? Alguns momentos o desânimo entra, alguns momentos a tristeza, ela tenta reinar totalmente, o inimigo está usando essas situações para tentar atingir de alguma forma, para fragilizar e para fazer mudar o foco, tá? Mas o que eu quero te dizer, eu quero declarar essa palavra, começar declarando essa palavra. Posso ler de novo? Você me dá licença? Aguenta comigo. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer. Essa é a primeira chave para a vida abundante, tá? Tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos sobre a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada por causa do teu destino mudado a partir dessa caminhada de vida abundante com o Senhor. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade do Senhor, aos olhos do Senhor. As suas boas ações permanecerão para sempre. Porque, gente, no meio da pandemia, nós estamos semeando, nós estamos plantando sementes. Quais são as sementes que a gente tem plantado? O texto continua, a luz brilha na escuridão para o justo. Deus deu essa palavra ontem à noite, e hoje de manhã, a vereda do justo é como a luz da aurora. Então, a luz continua brilhando. Deixa Deus jogar luz, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tanta dor e tanto sofrimento. Deixa Deus jogar luz, porque quando a luz entra, as trevas se dissipam, as trevas têm que bater em retirada. Tá? E aquele que anda com o Senhor, aquele que busca viver a vida abundante, é compassivo, é misericordioso. O que é compassivo? Ele traz paz, ele traz a mansidão, tá? Ele gera paz, ele é misericordioso, ele estende a mão e ele é íntegro, inteiro. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ele é feliz e ele empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Lembra do compromisso com a verdade? Ele não será abalado. Não, os filhos do Senhor, o salmista diz, são como um monte de Sião. Não se abala, mas permanece firme para sempre. Sua lembrança durará por muito tempo. Nós estamos escrevendo uma história hoje, não é, Nara? Nós estamos escrevendo, e por o tempo que for necessário, a nossa lembrança, a história que a gente tem escrito vai permanecer. Não teme más notícias. Por que Deus está falando isso? Porque as más notícias estão nos bombardeando nesse tempo. Há um ano, as más notícias tentam nos arrebatar da presença do Senhor. E olha o que o salmista diz, não teme más notícias. Por quê? Porque confia plena, total e completamente no cuidado do Senhor. É Ele quem te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem protege a tua casa, é Ele quem te blinda, independente do que está acontecendo. Ao mesmo tempo que chegam muitas más notícias, chegam notícias de milagres, Deus ressuscitando literalmente mortos, Deus resgatando das garras da morte. Ele sabe o tempo que Ele vai chamar a minha e a sua senha, Ele sabe disso. Mas enquanto isso não acontece, nós permanecemos firmes no Senhor, tá? Firmes no Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Amém? Amém? Está comigo aí? Eu quero te dizer que não é porque nós estamos passando por lutas que Deus não nos ama. O amor dele não está condicionado a isso. Esse não é o sistema de valores do nosso Deus.
Semana passada, eu repostei no meu Insta uma frase que eu não lembro as palavras, mas é mais ou menos assim, tá? Não fica pensando e não fica vivenciando uma mazela e uma dor. Ah, mas eu estou com tanto problema, é problema financeiro, é saúde, é relacionamento. Eu estou sendo bombardeada. Ah, eu acho que Deus não me ama, não. Se fosse assim, Deus odiaria o apóstolo Paulo. E, ao contrário disso, a gente vê na palavra como Deus o amou. Deus o amou e usou ele tão tremendamente, tá? Tão tremendamente. Então, não é porque você está passando por dificuldades que Deus não te ama, não. Aproveite o passar pela dificuldade para deixar Deus manifestar o amor dele, tá? Então, não é porque eu passo por lutas aqui que Deus não me ama. Olha um texto que é clássico, João 16, 33. Você conhece, talvez não saiba a referência, né? Olha o que Jesus disse. E ele começa esse texto falando assim, eu sempre estou usando a NVT, nova versão transformada, tá? Eu lhes falei tudo isso, Deus está falando, né? Que, olha só, nesse texto, vocês estão ouvindo de mim tudo isso, ou seja, das tribulações, das provações, das tentações, das dificuldades. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. O texto é João 16, 33. Jesus falando, eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim, para que vocês entendam racional, emocionalmente e recebam a minha paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tem gente que completa esse texto da Bíblia por conta própria, dizendo, vós também vencereis. Não está escrito isso não, tá? O que Jesus falou é, animem-se, eu venci o mundo, e eu estou com você, eu sou teu irmão mais velho, Deus é teu pai, não foi isso que as crianças estavam, né, falando ontem, né? Deus é nosso pai e ele está conosco, ele é nosso irmão grandão, Jesus é nosso irmão grandão, o nosso irmão forte. Sabe quando alguns aqui eram pequenos, isso acontecia mais com os meninos, né? E entrava em alguma enrascadinha na rua, na escola, e depois o irmão mais velho ia lá e ia afugentar os valentões da vida do irmão menor. É isso que Jesus faz. Ele afugenta aquele que parece o valente. Ele amarra o valente. E ele está dizendo hoje, eu amo você. Por isso eu estou te avisando. No mundo você passa por aflições, por dificuldades. Mas se anime em mim. Tem uma passagem que eu vou deixar de tarefinha para você ler, 2 Samuel capítulo 30, onde Davi, ele volta com seus guerreiros de uma batalha que ele estava indo, tá? Mas Deus achou por bem ele não ir, então ele volta com seus guerreiros para a cidade, uma cidade que ele tinha ganho, tá? Chamada Ziclag. Então, quando ele volta, a cidade está assolada. As mulheres, os filhos, os velhos, eles tinham sido levados como cativos, e os rebanhos e todo o patrimônio, e o que restou ali, o inimigo botou fogo. Então, quando ele chegou, desesperançado, e a palavra diz que Davi e os seus guerreiros choraram até não ter mais força, até não suportar. Uma mulher, vamos dizer assim, né? A gente é chorona, eu estou aqui, estou chorando o tempo todo. Uma mulher chorar, estou chorando pela presença do Senhor, né? A manifestação do Espírito. Mas uma mulher chorar até ficar largada, né? Aqui a gente usa essa expressão, até ficar largada, a gente já viu isso, né? Você já viu diante do espelho isso acontecendo. Mas um homem, um guerreiro, forjado na batalha, chorar até não ter mais força, meu pai. E Davi também chorou. O rei chorou, tá? Porém, Davi, a palavra fala, Davi, e aí os homens falam, vão apedrejar até morrer, porque a culpa é de Davi. É sempre assim, a gente sempre busca um culpado. A culpa é de Davi, olha o que ele fez com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa casa. Mas o texto diz que Davi se reanimou no Senhor. E aí ele se levantou. E ele foi para cima. Ele buscou o Senhor, Deus, o que eu devo fazer? Eu devo perseguir o meu inimigo? Deus falou, vai, persegue. E vence. E ele fala, persegui o inimigo e o alcancei, tá? O consumi, o atravessei. Sob os pés do Senhor caiu e não mais se levantou. É isso que Deus faz quando a gente se levanta, se anima no Senhor.
Deus nos dá a direção e a gente vai para cima. É com o nosso irmão mais velho, com o nosso Jesus, com o nosso Senhor, o nosso Salvador. É forte, é forte. Aí sim, o texto de João 10:10. Vamos lá? O que é ter vida em abundância? É desfrutar, em primeiro lugar, da comunhão com o nosso Deus, tá? Através da obra de Jesus, a obra redentora de Jesus. É saber, ter a convicção de que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E aí Jesus, ele joga essa bomba tremenda. Ele fala assim, olha, o inimigo, o ladrão, vem somente para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância, tá? Hoje em dia a gente vê pessoas, muitas, distorcendo esse texto. Não sei se intencional ou não, intencionalmente ou não, mas a gente vê uma distorção, proclamando aí um falso evangelho, tá? Dizendo, olha, Jesus veio para que você seja realizado profissionalmente, realizado nos seus intentos, nos seus planos, nos seus propósitos, tá? Nas coisas naturais. Mas vamos entender o que realmente significa viver vida abundante? Essa vida abundante que Jesus nos prometeu? Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Vamos pensar no contexto dessa passagem? Aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus está prometendo vida para aqueles que são dele, tá? E aí ele revela um significado para mim e para você. Ele se compara com o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Hoje, para nós, talvez seja meio complicado a gente pensar na pessoa do pastor de ovelhas, literalmente. Aquele que saiu... Davi era um pastor de ovelhas antes de ser levantado como rei. Deus tirou ele do pasto e colocou no trono, tá? Então, o pastor de ovelhas naquela época era aquele que saía caminhando com as ovelhas, procurando as melhores pastagens, né, procurando a proteção das ovelhas, porque existia animais predadores que poderiam arrebatar as suas ovelhas, existiam pestes que poderiam matar, vermes que poderiam alcançar, né? Lá no Salmo 23, né, Davi fala, né, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. E aí ele vai discorrendo esse salmo e ele fala assim que o bom pastor, ele derrama sobre mim o teu óleo, tá? E uma vez eu fui estudar e o pastor, ele derramava, ele ungia, né? Unge a minha cabeça com óleo, ele derramava o óleo por duas situações muito específicas. Primeiro, porque a ovelha é curiosa, a ovelha animalzinho, irracional, e a ovelha gente, tá? Ela é muito curiosa. E a ovelhinha, às vezes, ela ia fuçar, literalmente, em algumas buracos, né, no meio da pastagem, e poderia ter ali uma tal da víbora marrom, uma serpente. E aí a serpente ficava espreita lá no buraco, sei lá, se sentia o cheiro, o que ela fazia, e quando a ovelha ia botar o narizinho dela ali, a serpente, uau, tá? Tocava, lá, Salmos 23b. Obrigada, Elisângela. Então, a serpente a feria, envenenava e aquela ovelha ia morrer, tá? A ovelha, a gente, é curiosa, bota às vezes o nariz onde não deve. Vamos ficar atento, né? Fala, Deus, derrama sobre mim o seu óleo. Tá indo, né, Ju? Deus abençoe. Derrama sobre mim o seu óleo, ou seja, eu estou buscando a sua proteção, estou buscando a sua unção, então derrama sobre mim, Pai, derrama sobre mim, eu não quero estar à mercê daquilo que o inimigo pode fazer da minha vida, eu não quero estar à mercê, tá? Então, é isso que Jesus está falando, eu sou o bom pastor, eu cuido de você, eu te protejo, então vem viver vida abundante comigo, a partir de entender a minha graça, de receber a salvação. Essa é realmente a vida abundante que Deus propõe para nós. Jesus sendo o nosso bom pastor, nos guardando, nos livrando, nós somos ovelhas desse pastoreio. É dessa maneira que Jesus cuida de nós, tá? Porque as ovelhas não conhecem, que não conhecem a sua voz, vão seguir a voz de estranhos. E aqui Jesus está falando, a ovelha conhece a minha voz. Eu sempre lembro, muitas aqui não vão saber, muitos aqui não vão saber dessa época, mas na época que não tinha celular, a época que a gente só tinha telefone fixo e não tinha identificador de chamada. Hoje você pega teu celular,
né? Na primeira chamada você já vê, se esse número está cadastrado, né? Já vê quem que está te ligando. Aí, ó, Elisângela, a gente lembra, né, meu pai? A gente lembra, não faz tanto tempo assim, me ajuda aí, gente, me ajuda. Fala assim, não faz tanto tempo assim. E aí, eu me lembro, assim, da época do meu namoro, esse ano eu faço 30 anos de casada, eu me lembro... Ah, não, você não lembra não, Dani. A Dani falando que lembra, acha? De jeito nenhum. E aí eu lembro quando o meu esposo, então meu namorado, ligava para mim, né, em casa, e eu pegava, quando era eu que atendia o telefone, quando ele já falava o primeiro oi, né, o primeiro cumprimento, eu já sabia que era ele. Por quê? Porque eu já conhecia a voz dele, porque eu já tinha afeição por ele, então, acho que o meu cognitivo, né, já chamava, né? Aí, ó, o seu amado. É assim que funciona. Nós devemos conhecer a voz do nosso Deus e não nos confundir, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso amado, tá? E Ele é Ele que cuida de nós. Então a gente deve reconhecer, não ficar perdida, perturbada e confundida. Eu falo no feminino, mas todos, não sei se tem os homens hoje aqui na sala, né? Mas não ficarmos confundidos, tá? Não ficarmos perturbados, né? Com vozes. Ah, eu não sei se é a voz de Deus. Aqui, no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus está falando, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ter vida abundante é se aliançar cada dia mais com o nosso pastor, e cada dia mais ter a percepção real. Essa é a voz do meu pastor, do meu bom pastor, do meu Senhor. E aqui daí Jesus está falando, né, que os ladrões, né, eles vão tentar se achegar, podem ser pessoas que o inimigo vai usar para tentar nos tirar, nos arrebatar, tirar do rebanho, tá? Mas nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Por isso ele diz, né, que o inimigo ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida. Escolhe um caminho. Escolhe. Qual o caminho que a gente precisa escolher? Andar com Jesus, é esse o caminho. Então, a vida que Deus... Ai, desculpa. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida abundante, ou seja, ele está dizendo, é o oposto da destruição, é o oposto da morte. Então, ele diz, para que tenham vida, vírgula, e vida em abundância. É a vida depois da vírgula. Não é só sobreviver, não é subviver, é vida abundante, é vida em grande escala, tá? Isso mostra que essa vida é uma vida transbordante. Aí ele fala assim, quando você ouve a minha voz e quando você realmente se coloca na posição de estar debaixo do meu pastoreio, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar alimento, você vai estar tendo uma vida completa, uma vida que está caminhando para amadurecimento, tá? Aí alguém pode pensar, né? Mas então é vida abundante financeiramente de que ele está falando? Primeiro, eu quero dizer que, obviamente, não é isso que o texto está dizendo, tá? Tinha um programa de humor anos atrás, nossa, hoje eu estou muito, né? Meu pai, saudosista. Tinha um programa de humor que falava assim, Organizações Tabajara, aqui seus problemas acabaram, tinha solução, tô vintage, olha que chique essa palavra, obrigada. Ele, né, seus problemas acabaram, a solução para todos os seus problemas. Jesus não falou isso, porque ele não foca para o natural, ele foca primeiro para o sobrenatural, porque isso tudo vai passar, e tem passado muito rapidamente, tá? A obra de Deus é mais perfeita do que isso, do que esse plano, tá? E ele chama a gente para ter vida eterna. Quando ele diz a vida abundante, é uma vida plena aqui, como prelúdio, como prefácio da vida que a gente vai ter na eternidade. Você entende isso? Isso significa a gente ter paz, independente das circunstâncias e das situações, e a gente ter paz aqui, né? Quando eu li lá o Salmo 112, não vou me perturbar e afligir pelas más notícias, a minha confiança está no Senhor, é disso que ele está falando, tá? Porque se eu ficar pensando, que os meus problemas todos, então agora eu sou de Jesus, ele vai resolver todos os nossos problemas, ledo, engano, e não é verdade da palavra. Agora, eu não estou dizendo que ele não pode resolver,
Deus proverá. Gente, eu já vivi muitos milagres ao longo da minha caminhada com Jesus. Eu já vivi milagre de saúde, né? Eu já estive, quando bebê, quase morta, tá? Quase morta. Minha mãe já falou, já não era mais, tá? E na época, né, quando o sarampo não era erradicado, eu quase morri por causa do sarampo, né? Hoje, graças a Deus, eu acredito que já está erradicado. Depois, quando eu tinha 25 anos, eu tinha 25 anos, eu sofri um acidente onde eu quase morri. Literalmente, eu quase morri. Não era para eu, não era para eu estar aqui. E esses são alguns dos milagres. Milagre de provisão, milagre de socorro. Eu já vivi muitos milagres e eu sei que foi, né, que foi o cuidado de Deus com a minha vida. Mas teve situações desafiadoras em que eu não via a resposta do jeito que eu entendia que eu precisava, que eu desejava. Mas não deixou de ser um milagre, porque Deus sabia lá na frente. Deus sabia. Então, Deus olha para nós e fala assim, olha, guarda o teu coração. A vida abundante é muito mais do que a sua inteligência possa entender, tá? É muito mais. Mas também não estou dizendo que ele não vai nos socorrer, porque ele pode socorrer. Ele pode. Milagre é com Deus. Natural é comigo, tá? Independente de qualquer coisa, ele está focando na vida eterna, no novo céu e na nova terra, tá? A vida abundante que Deus propõe é incalculável, vai além daquilo que eu posso dimensionar. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 15, verso 13, tá? Escrevendo para os romanos, a respeito de vida abundante. Olha que termos ele estabeleceu. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso é vida abundante. É alegria, Romanos 15, 13. É alegria, é paz, que sejamos ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. Em tempos que a humanidade, em sua grande maioria, está desesperançada, Deus está falando, eu estou derramando sobre você riqueza de esperança. Toma posse, recebe aí, recebe aí. De onde, então, vem, né? Aqui, nesse texto de Romanos, eu consigo ter algumas percepções. De onde vem a vida abundante? É o Deus da esperança que estabelece. Ele é a fonte de toda a vida abundante. Toda vida abundante tem a fonte que é Deus, tá? É esse poder, esse dínamos que não vem de dentro da minha própria força, do meu, então eu quero aumentar a minha fé. Não, não vem de dentro de mim, vem do Deus que habita em mim, não vem da minha natureza, porque a minha natureza é falida. Sem Deus eu estou falida. A minha natureza é falida. A própria essência é Deus para uma vida aqui, para a vida eterna, sabe? É dar glória a Deus, é glorificar a Deus em meia circunstância. Esse é o objetivo da vida humana, dar glória para o Senhor. A vida abundante está em amar os seus mandamentos e obedecer. O nosso Deus é Deus de toda a esperança. Com Ele, a vida caminha cada dia para uma vida melhor. Você entende isso comigo? A segunda percepção que eu tenho da vida abundante nesse texto de Paulo é qual que é a consistência? Em que consiste? Aí Paulo fala, vos encha de todo gozo e vos encha de toda a paz. Gente, esse mundo doido que a gente está vivendo, especialmente nesse tempo, né? Está uma corrida louca em busca da felicidade. A felicidade está na saúde, a felicidade está na solução do problema financeiro, a felicidade está em ter um bom casamento, a felicidade está... Gente, não é nada natural, tá? Porque quando eu busco em Deus, eu tenho paz, que excede o entendimento, eu tenho alegria independente do que acontece ao meu redor, independente das dificuldades pelas quais eu passo, tá? Muitos buscam esse gozo e essa paz nessas realizações que vão ser consumidas. Gente, quantas pessoas que estão aqui nesse grupo já tiveram uma condição financeira bem melhor do que está tendo agora, especialmente por causa da pandemia, especialmente, mas por outras situações ao decorrer da história. Então, agora não existe mais possibilidade de ter gozo e paz, porque não está com a sua situação financeira bem no patamar que gostaria? Isso aqui se corrompe, é tudo corruptível, isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar, tá? Eu não sei se é verdade, mas eu li uma vez que, a respeito
de Alexandre o Grande, ele fala assim, ele disse assim, quando eu morrer, eu quero que, né, eu quero que as pessoas me vejam passando, né? Então, lá, indo para o enterro dele, me vejam passando com as minhas mãos para fora da minha caixa, né? Do caixão, para dizer o quê? Eu não estou levando nenhuma posse. Eu quero que os médicos estejam atrás do caixão, seguindo, né, para o enterro, para dizer o quê? Que neles mesmos, eles não conseguiram fazer nada para impedir a minha morte, tá? Então, eu quero que as minhas posses, elas sigam atrás dos médicos. É mais ou menos assim. Depois você pesquisa lá, se eu não tiver muito certo, depois você busca, tá? É como correr atrás do vento. Eu quero que muitas das minhas riquezas e posses que eu adquiri com as minhas conquistas, tá? Elas sigam atrás para dizer que daqui eu não, para que eu não trouxe nada e também não vou levar. Não vou levar nada daqui. Você entende isso? Então, tudo que tem aqui vai ficar. Tudo que tem aqui vai ficar. O que eu tenho que entender é que não é essa busca pela felicidade desenfreada que me traz real contentamento. Porque daí tem a síndrome da Barbie que eu falo. Né? Eu tenho 2 filhas, né? E elas já tiveram a fase de Barbie, né? Aí você comprava uma Barbie que vinha só com vestidinho lindinho, cor-de-rosa, nananá. Daí, mas eu queria, então, o quartinho da Barbie. Aí eu queria a suíte, o quarto suíte da Barbie. Eu queria a banheira, eu queria o jardim da Barbie, eu queria a casa da Barbie, e assim ia, tá? A síndrome de Barbie é esse descontentamento com o que vai ficar aqui, porque vai passar. Tudo vai passar, que a gente não viva com essa síndrome. Ah, quando eu fizer isso, quando eu tiver isso, não. O meu contentamento está no Senhor. É nele que eu vou encontrar felicidade e paz, alegria e paz. A palavra de Deus fala que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Então, eu posso viver isso aqui hoje e eu vou viver isso na eternidade. O terceiro aspecto, né, e é uma pergunta também, como eu posso ter a vida abundante? Eu tenho certeza que isso aí está batendo na sua mente desde a hora que a gente começou. Como eu posso ter essa vida abundante? Aí Paulo responde lá no texto, no vosso crer. É isso que ele fala nesse texto, olha só. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, tá? É eu que alimento, é através da minha crença de valores está estabelecida em Deus, é através do crer. Gente, essa é a chave para eu ter vida abundante, é através do crer no meu Deus, tá? Ela não é fruto do esforço humano, de jeito nenhum, tá? Ela não é fruto do esforço humano, mas ela é fortalecida, alimentada por esse esforço, é eu não perder a fé no meu Deus, tá? Não é nas minhas virtudes, é nas virtudes que emanam de Deus, tá? Ela é alcançada, então, na fé, no Deus vivo. Tomando posse dela, nós vamos crescendo até ser dia perfeito. É o texto que Deus colocou no meu coração para o amanhecer de hoje, tá? Crer em Deus. Deixa isso bem forte aí na sua mente, no seu coração. Então, a fé é o instrumento com o qual nós nos apropriamos da vida abundante. É simples assim. Olha o que Jesus disse em João 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. De dentro de você, a partir do crer, a partir desse relacionamento, a partir de crescer em Deus. Gente, essa é a receita do sucesso para viver a vida abundante. É crer. Confiando em nosso Deus e no seu eterno amor, não seremos abalados, tá? Em quarto lugar, por que então que eu preciso ter a vida abundante? Eu posso viver do meu jeito, pode, escolha, semente, decisão. Mas eu só quero te dizer o que o apóstolo Paulo, para que sejais ricos de esperança, para você mesmo, para dividir com quem precisa ao seu redor. Quantas pessoas desesperançadas, estou dizendo isso, né? E eu preciso dividir a esperança que há em Cristo Jesus. Paulo fala, agora permanece a fé, o amor e a esperança. A fé, a caridade e a esperança. É isso que tem que permanecer na minha vida, é isso que eu tenho que dividir. É isso que eu tenho que dividir, que eu preciso dividir.
Ser rico de esperança é muito melhor que qualquer outra coisa natural aqui nesse mundo, né? Deus nos presenteou com lares, com famílias, com profissões, com relacionamentos. Deus nos presenteou com muitas coisas aqui no natural, mas isso não tem que ser o meu foco. Isso não pode ser onde eu estabeleço a minha fé, porque isso tudo é perecível. Eu quero te dizer que eu preciso, lembra que eu citei, acho que foi ontem, o texto de Eclesiastes 3:11, né? Onde diz, né, que Deus já colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então, é para lá que eu tenho que aguardar um novo céu e uma nova terra. E eu vou vivendo aqui com meu coração cheio de esperança. A nossa pátria não é aqui. Nós vamos voltar para Jesus. Nós vamos voltar para Jesus, nós vamos voltar, nossa recompensa é o céu, tá? Nós não vamos nunca ser completos aqui nessa terra, porque nós não nascemos para viver nessa terra. Nós vivemos para voltar para os braços do nosso Pai. Aqui a gente é viajante, aqui a gente é peregrino. Caminhamos com os nossos pés nesse mundo, mas com os nossos olhos para a vida eterna, tá? Os nossos olhos fitos em Senhor. E a quinta pergunta, baseada, pautada nesse texto, é: como, então, viver essa vida abundante? Paulo fala lá no versículo, no poder de Jesus, não é na minha força. Não é na minha força, é no poder do Espírito Santo. A vida abundante não é vivida aqui na minha carne, tá? Ela precisa ser experienciada todos os dias e vivida no Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o relacionamento com o Espírito Santo, sobre a busca pela vida no Espírito Santo, porque é do Espírito Santo que emana todo o poder para viver essa vida aqui. Ele nos dá poder para viver e viver para poder para morrer. Ele nos capacita aqui nessa vida para viver em santidade, para não ofender, para não entristecer o Espírito Santo. Ele nos reveste de força. O versículo da vida abundante, eu citei Paulo, né, agora em Romanos 15:13, e a gente está falando também sobre João 10:10. Eu não sei se eu não vi a pergunta inteira que estava ali, gente. Ajuda eu, ajuda eu. Tá? O Espírito Santo, ontem eu falei muito sobre isso, ele é nosso consolador. Paulo fala, né, que o Espírito Santo os consola em tudo, porque com as mesmas consolações, ele é pai de todas as consolações, com as mesmas consolações que somos consolados, nós consolamos uns aos outros, tá? Nós dividimos a consolação, o conforto uns com os outros. O Espírito Santo, aqui, né, no poder do Espírito Santo, nós somos revestidos de força para enfrentar as lutas. Ele nos dá poder para ser embaixador. O embaixador, ele mora numa outra pátria, mas ele representa a sua pátria naquele lugar onde ele mora, tá? Nós somos embaixadores do reino. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para ele. Jesus disse assim: o pó volta à terra, de onde eu era, mas o espírito volta para Deus que o deu. É para lá que nós vamos, é para lá que nós voltaremos, né? Quando nós estamos cheios do Espírito. Aí nós podemos ter vida e vida em abundância, tá? É simples desse jeito, é simples, mas se eu não estiver conectada com o Senhor, vai ser totalmente complexo. Mas então que hoje caia toda a barreira para você ter essa percepção de que a vida abundante é fora, muito além dessa dimensão, é muito acima dessa dimensão, tá? É isso que Deus tem. Aí, Deus olha para mim e para você e fala assim: agora que você está começando a entender, né? A gente está começando a entender, tá? A respeito de vida abundante, você vai, então, ter o entendimento de como você proteger a sua vida e o seu lar de tudo que envolve aqui. Isso começa lá no Gênesis. Gênesis 17:1. Lá no começo, lá no comecinho, na história de Abraão. Olha só, Abraão completou 99 anos aqui nessa passagem, e aí o Senhor apareceu para ele e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Tem uma outra versão, né, Almeida, que fala: anda na minha presença e ser perfeito. Não é perfeito em mim mesmo, porque em mim não tem, só tem mazela, só tem podridão.
esse perfeito é no sentido de completo. Falei sobre isso outro dia, não sei em qual estudo. É no sentido de sermos completos, de nos sentirmos completos. Ai, tá faltando, tá faltando, tá faltando. É cada dia, tá? Vamos lá, a luz entrando até tudo realmente resplandecer, até o dia chegar. Gente, o nascer do dia é algo impressionante, impressionante. Eu olhava pela minha janela, né? E estava tudo escuro, escuro, não tinha uma luz, algumas estrelas, mas não preenchia todo o céu, tá? Não preenchia, tinha lua, a lua estava refletindo o brilho do sol, mas não preenchia todo o céu. Mas aos poucos a luz vai chegando, e olha aqui, ó, você está percebendo a claridade aqui na minha sala. Você percebe isso? Sermos completos no Senhor. É disso que Deus está falando. Aí eu vou dividir esse texto de Gênesis 17:1, eu vou dividir em 3 partes, tá? Deus estava falando assim, olha, quando Moisés escreveu, né? Quando Abraão completou 99 anos, tá? Gente, a contagem do tempo era diferente da nossa um pouco, tá? Isso é um tema para uma outra conversa. A contagem é um pouco diferente. É claro que Deus fez o homem para viver eternamente, mas aí veio o pecado, ele diminuiu a expectativa de vida do homem. O homem vivia bem mais, mas a contagem era diferente. Mas é uma outra conversa. Aí a palavra fala, Deus apareceu para Abraão, gente. Deus vinha e conversava com Abraão. Lembra lá no Éden que Deus vinha na viração do dia para bater um papo com Adão? Deus fazia isso e Deus faz isso. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de anjos que ele coloca na nossa vida. Deus fala através da gente ouvir a pregação. Deus fala através do nosso próprio coração, buscando adorar, buscando louvar, buscando glorificar com o coração cheio de gratidão. Deus continua falando, porque o nosso Deus, a palavra de Deus fala que os seus ouvidos não estão agravados, que não nos possa ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas, que não nos possa abençoar, tá? Então, a gente precisa ter essa percepção em todo o tempo, tá? A gente precisa parar com as distrações. Falei sobre isso ontem, vamos lembrar, vamos ouvir lá. Mas aí Deus aparece para Abraão e ele fala, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, analisa o currículo de Deus. Ele está dizendo, eu sou o seu El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso qualquer coisa, eu posso. Deus pode. Analisa esse currículo. O Deus que criou céus e terra, o Deus que te gerou no ventre da sua mãe, de 2 células, ele fez toda essa estrutura maravilhosa, que é você por dentro e por fora. Olha o currículo de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Eu sou El Shaddai. Na sua vida, na vida dos seus, na vida das pessoas pelas quais você vai passar. Eu sou El Shaddai, entenda isso definitivamente. Ele é. Quando Moisés falou assim, eu vou lá, então o senhor está falando que eu sou o libertador do povo, tem a promessa, então eu vou. Mas quando eu chegar diante de Faraó, do exército faraó, de todo o Egito, quando eu chegar lá, eu vou falar que quem que me enviou? Eu vou falar o quê para aquele povo? Aí Deus responde, fala que eu sou. Ele não fala assim, fala que eu sou isso, eu sou aquilo, porque isso ia limitar o nosso Deus. Ele fala, eu sou. É isso que Deus olha e fala para mim e para você. Eu sou. E aqui especificamente, eu sou El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, anda na minha presença. Andar é uma ação, é um verbo, é uma ação. Representa movimento, significa estabelecer objetivo, representa ter foco, ter meta. Andar na presença do Senhor não é ficar parado, pensando, lambendo ferida, né? Não é ficar só olhando, se lamuriando, se lamentando, né? Não é. É caminhar, é olhar para o Senhor, pronto, Deus. Não olhe as circunstâncias, eu vou olhar o seu amor e eu vou andar na sua direção. Para de andar em direções que estão te deixando confuso, tá te deixando perturbado. Agora eu estou indo para cá, agora eu estou indo para lá. A gente falou sobre isso, né, na quarta-feira. Pessoas inconstantes. Ora eu vou, não, agora está certo. Agora eu vou seguir aqui. Não, peraí, não estava muito certo. Agora eu vou seguir aqui.
Ei, chora para cima. Nunca tinha ouvido, Nara? Olha aí, chora para o alto. Chora para o alto, que ele não só pode enxugar as tuas lágrimas, mas ele pode te consolar, te confortar. E daí, às vezes, quando a gente chora, né, fica tudo embaçado, não consigo ver, né? Outro dia, eu não sei se foi aqui, né, mas, ou em outro lugar, se foi aqui, eu vou repetir, tá? Porque é importante agora, é importante. Um nevoeiro, né? Eu acho lindo, né? Quando assisto filmes e apresenta Londres, né? Que é aquele nevoeiro, aquela penumbra, aquela coisa, aquela meio melancólico, mas assim dá uns quadros bem bonitos, tá? Dá uns quadros bem bonitos. E aí, não que eu tenha alma de artista, meu marido tem, ele pinta quadros, né? Ainda mais agora que agora ele está mais tranquilo, aposentou, então ele, né, diz ele que vai se dedicou a várias coisas nesses meses de aposentadoria, vai se dedicar mais às suas pinturas. Não tenho alma de artista, mas daí conversando e convivendo bastante com ele, eu fico pensando, né, se eu tivesse esse dom e esse talento, como eu iria desenvolver. Então, aí você vê Londres, aquele nevoeiro, não vê muito adiante, né, quando você vê filmes e tal. O nevoeiro que encobre uma quadra, um nevoeiro que você não vê 2 metros à sua frente, né? Aquela umidade, se for concentrada, dá um copo d'água, 200, talvez 300 ml de água, tá? Então pensa que às vezes a gente não vê um palmo diante do nosso nariz, a gente fala, puxa, eu tô paralisada. Concentra tudo isso e joga nas mãos do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Na Serra Gaúcha tem muito... É verdade. Você sabe que eu conheci aí o ano passado, né? Eu ganhei uma viagem da minha irmã e nós fomos juntas para Gramado. Fui no verão, era janeiro, né? Mas, assim, de manhãzinha, teve uma cidade que a gente estava que a gente ainda presenciava. Tem bastante isso aí. É lindo, gente, que lugar maravilhoso. Quero voltar. Né, quero voltar. Então, é exatamente isso, o nevoeiro concentrado, que encobre uma quadra, concentrado é um copo d'água. Pega todo esse potencial de dúvida, de incerteza, de temor desse mundo, concentra e joga no colo do teu Pai. Veja o que ele vai fazer, tá? Veja o que ele vai fazer. E aí, aqui em Gênesis, Moisés termina esse versículo dizendo: se íntegro, seja perfeito, integridade, seja inteiro, ou seja, não se venda, não se corrompa, não negocie a sua fé. Aqui eu vou obedecer a Deus, aqui eu não vou obedecer. É claro que minhas filhas, né, buscam viver em obediência e isso eu chamo para perto, porque nós somos os pais delas, né? Então é para ser obediente mesmo. Estabelece esse sistema, né, de obediência aqui, obediência às autoridades para obedecer ao Senhor com seus filhos todo o tempo. Mas quando elas eram pequenas, eu tinha 3 máximas que eu desenvolvi desde muito cedo a respeito de obediência e eu colocava isso para elas muitas vezes, né? Até elas entenderem, né? E a gente de vez em quando relembra. Aí eu falava assim, olha, obediência parcial não é obediência. Aí eu vou obedecer até aqui, daqui em diante não vai dar, sabe? Porque isso, porque aquilo. A gente falou um pouco sobre isso. Obediência parcial não é obediência. Não negocie a sua fé. Não negocie. Quer viver vida abundante? Obedeça total e completamente, plenamente. Todos os princípios, preceitos, mandamentos, leis, ordenanças. Lê lá o Salmo 119, lá vai falar, obedeça, obedeça. Tinha um pastorzinho que foi muito importante na minha vida, que Deus já recolheu para ele, e o levou, e eu tenho certeza que ele está lá com o Pai, desfrutando das delícias celestiais, pastor Seixas e sua esposa, preciosíssimos. Depois Deus recolheu ela também, depois de pouquíssimo tempo, uma perda para nós muito grande, para a família especialmente, mas enfim, pastor Seixas, ele falava assim, que o alfabeto do cristão não é A, B, C, D. O alfabeto do cristão é obedecer. Anota isso que vale a pena. O meu alfabeto, como mulher de Deus, e o seu alfabeto como homem, como mulher do Senhor, é obedecer. Sempre. Não é parcialmente, é o que eu dizia para as minhas filhas, é obedecer totalmente. A obediência, ela não é no meu tempo, tá? Ai,
daqui a pouco, Deus, daqui a pouco. Quando as meninas eram pequenas e eu chamava e dava alguma atribuição, né? Tinha que fazer isso, fazer aquilo, ouvir, né? Vamos, a mesa está pronta, o almoço está pronto, vem, vamos almoçar, vem sentar junto, né? Que isso é uma coisa assim que a gente sempre teve. Eu estou aqui, né, de frente à minha mesa, né, de jantar aqui, a gente sempre teve isso de compartilhar a mesa, tá? Isso é um tema muito legal para a gente conversar no outro momento, né? Mas compartilhar a mesa, sentar à mesa não dispersa, é um momento tão importante, né? Fazer as refeições à mesa, e aí eu chamava. Aí, muitas vezes, eu ouvi essa resposta. E também já dei muitas vezes, né, para minha mãe. Tô indo, né? Já ficava mais concentrado. Tô indo, já vou, daqui a pouco, tá? Não, a obediência tem que ser imediata, não é no meu tempo. Ai, Deus, daqui a pouco eu te obedeço, mas agora não vai dar, porque eu estou abrindo essa concessão. A gente não é boba nem nada de falar assim, mas no nosso coração é isso que está acontecendo. E é assim que Deus nos vê. Ele vê lá dentro. Ele vê. A palavra fala que Deus não vê quando na chamada de Davi, na unção de Davi, né? Deus falou para Samuel: eu não vejo como o homem vê, não é por olhos humanos, né? Eu vejo o coração. Deus vê o nosso coração. Ele sabe quando a gente está falando para ele que a gente vai obedecer no nosso tempo. E obediência no meu tempo não é obediência. Eu tenho que obedecer imediatamente. Tá? Você fala para suas filhas, Karina, exatamente. Eu tenho que obedecer imediatamente. Eu tenho conhecimento da lei, eu tenho que obedecer imediatamente. É como você parar, você está vindo por uma via e você vê o farol. Aqui a gente chama de sinaleiro, não sei como você chama aí. A gente tem gente lá do Recife, lá de cima do Nordeste, e tem, né, esse grande grupo que está com a gente aí do Sul. Não sei como você fala na sua terra. Aqui a gente fala sinaleiro. Né? Eu já vi sinaleira, já vi farol. E aí você está vindo por uma via, você vê ali, né, esse indicador, se você pode ir ou se você tem que prestar atenção, se você tem que parar, tá? Ah, não, mas eu vou obedecer de novo, depois. E você passa no sinal vermelho. Você sabe que pode haver sérias consequências para você, para quem está junto, para quem está no outro veículo, para quem está na via caminhando a pé, não é? Então, assim, a obediência tem que ser imediata, porque eu, não obedecendo, eu sou a primeira que sofre as consequências. E eu quero te dizer que essas consequências espirram em quem está perto. Se eu não obedeço ao meu Deus, quem está perto de mim, quem está perto geralmente são as pessoas que eu amo, tá? Elas também vão sofrer as consequências. Presta atenção, obediência é para ser imediata, imediata. Eu falei de obediência, não pode ser parcial, ela tem que ser total. Eu falei de obediência imediata e não é do meu jeito, tá? Eu não tenho que ficar interpretando para amoldar né, aquilo que eu quero. A palavra de Deus, ela é plena e perfeita, tá? Então, eu não tenho que falar, não, mas será que Deus não quis dizer isso? Será que Deus não estava querendo falar isso? Não, ele fala o que ele quer dizer e ponto. Eu tenho que obedecer. E mais, ele é meu pai. Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se eu obedeço, eu estou debaixo da sua cobertura. Viver a vida abundante, olha que comparação fica bem legal da gente usar. É como se você tivesse um grande guarda-sol, e ainda esse guarda-sol ele não chega até o chão, né? Mas ainda vou ter um monte de plástico para me proteger até o chão. Eu estou debaixo da cobertura do Espírito Santo. Quando eu ando em obediência, eu estou debaixo da cobertura. Quando as minhas filhas eram pequenas, a gente sempre tinha aquela preocupação com os perigos da casa. Uma tomada, o fogão ali com uma panela, um cabo para fora. Então, aquela preocupação enorme com segurança, produto na cozinha, coisa que pode quebrar, que pode machucar. Quando eu falava para minha filha, não faça isso, porque isso pode te ferir, pode ser prejudicial para você, ela estava debaixo da minha cobertura, tá? Se ela prestasse atenção e obedecesse, ela com certeza estaria em segurança. Com certeza. É isso que Deus fala. Quando eu busco essa obediência, quando eu busco andar em obediência e crescer no Senhor, andar segundo a orientação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, qual que é a posição que eu fico? Eu estou debaixo da cobertura do Senhor, da proteção, da segurança. Você entende isso? Ai, que delícia a gente pensar nisso.
estou protegida, eu estou guardada, eu estou escondida, eu estou escondida. O que fala o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se esconda, more no esconderijo, fique debaixo dessa proteção, tá? Porque aí você está à sombra dele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você fica à sombra, você fica protegido, você fica guardado em segurança, em segurança. Então, é isso que a gente vê nesse versículo. Eu sou o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Esse é o currículo, tá? Do nosso Deus. Anda na minha presença. Essa é a ordenança que eu devo obedecer e ser íntegro. Não negocie a sua fé. Não negocie os princípios do Senhor. Leia a palavra, conheça o Deus da palavra, conheça aquilo que Deus quer e cada vez mais para você. E cada vez mais você vai conhecendo o coração de Deus. Andar quando né, hoje eu tenho uma filha que mora fora, mais velha, com 23 anos. Tem a caçula aqui com 18, né? E na nossa caminhada, porque mesmo ela estando morando fora, a gente está, né, hoje, né, aqui era 6 horas da manhã, lá já era 10 horas da manhã, a gente conversando. Eu estava orando e a gente conversando, e eu abençoando a vida dela, sabe? Por quê? Porque a caminhada comigo trouxe ela mais para perto de mim e trouxe ela para ser mais parecida comigo. Lembra que eu falei numa dessas conversas nossas, né, que o filho tem que se parecer com o pai, tá? As minhas filhas, gente, fisicamente, elas são extremamente diferentes, tá? Ali, não sei se você vê uma caricatura que a gente fez na nossa família, a que está embaixo, né, a filha que está embaixo, a minha esquerda aqui, ela puxou muito a família do meu esposo. Ela é loirinha, ela é branquinha. Quando era pequena, eu olhava e falava assim, meu Deus, é muito leitinho, né? E a caçula, ela puxou a minha família. Minha família é uma família de negros, né? Então, ela tem o cabelo cacheado. Ela é mais clara que eu, mas ela tem a pele dela um tom mais bronzeado. As duas são, né, são lindas, mas uma puxou fisicamente para mim, outra puxou fisicamente para o meu marido. Genética, para não dar briga, né? Uma parecida com um lado, outra parecida com o outro. E por dentro é uma mistura muito louca. Meu pai é uma mistura ali, pouco do temperamento da mãe, um pouco do temperamento do pai, um pouco delas mesmas, aquela loucura. Mas tem muito de nós. Filho tem que ser parecido com o pai. Então, quando você anda na presença do Senhor, tá? Quando você entende quem ele é, anda na presença do Senhor, você vai sendo perfeita a cada dia. Vai sendo inteira, tá? Vai sendo sincera aos olhos do Senhor. Ele vai olhar seu coração e vai falar, eu estou vendo tudo transparente, raio-x, tomografia, tá? Você sabe de onde vem a palavra sincera? Né? Sinceridade vem da raiz de sincera, tá? Na época que se fazia o oleiro, fazia o seu vaso e passava por todo o processo de tirar as impurezas, de moldar, aí por último passava pelo forno. E aí, passando pelo forno, alguns vasos que não tinha sido retirado totalmente a impureza, o que acontecia? Apresentava algumas rachaduras. Mas para não perder o tempo e o material, o que muitos oleiros faziam? Colocavam cera e depois pintava aquele vaso, tá? Só que cera, você sabe, né? Que se ela é exposta ao calor, provavelmente ela derrete. Para onde ela vai caminhar, ela vai derreter. Então, para fazer o teste, se o vaso era sem cera, as pessoas levavam para casa e expunha a um calor, né, mais intenso, né? Porque aí ia saber se era um vaso que ia durar bastante ou se é um vaso que ia se corromper. Nossa, eu gostei agora de colocar isso. Ia se corromper, a cera ia derreter e ia mostrar quem realmente ele era, tá? Então, seja sincera. Não adianta a gente querer ser uma coisa que a gente não é. Seja sincera diante de Deus. Seja íntegro, seja inteira, tá? Anda na presença do Senhor e seja inteira. Esse é o caminho para a gente viver essa vida abundante e a proteção das nossas vidas, a proteção do nosso lar. Porque da mesma maneira que quando nós pecamos, quando nós obedecemos, quando nós ofendemos a santidade de Deus, né? Respingue quem está perto, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos num relacionamento de plenitude com Deus, olha o que a gente falou aqui no começo. As crianças falando de Deus.
né? As crianças falando, olha Deus aqui, olha meu irmão. Lembra que a gente falou no começo sobre o filho da Vanessa, sobre o filho da Melissa, não sei quem estava aqui, ouve depois, né? Então, quando nós andamos na presença do Senhor e buscamos essa integridade, essa inteireza diante de Deus, quem está perto vai ser atingido, vai ver Deus na nossa vida e vai querer andar com esse Deus, tá? Olha que coisa mais maravilhosa, olha que coisa mais linda. Não se venda, vou repetir, não se corrompa. Deus protege quem? Quem se refugia nele. Refúgio e proteção é o Senhor. O salmista fala isso, eu acho tão lindo, eu me apaixono. Quem anda, teme, ama, segue e obedece ao Senhor, anda em plenitude de vida, desfruta de vida abundante, desfruta do cuidado, da proteção do lar, tá? Contra todas as armadilhas, armações, setas malignas. Eu amo lá a palavra de Efésios 6, 10, que fala da armadura de Deus. E vem todas as peças. Você vê que a maior parte das peças são peças de proteção. Tem uma parte, uma peça, uma ferramenta que é de ataque, ou seja, se esconda no Senhor, se proteja no esconderijo do Altíssimo, se revista da armadura de Deus, tá? Coloca o capacete da salvação, porque ele vai impedir que setas malignas venham atingir o seu pensamento, né? Tem uma máxima que diz, eu não posso impedir passarinho de voar sobre a sua cabeça. Eu não sei você, mas eu já andando na rua, né? Passarinho, eu passei por baixo da fiação elétrica da rua, né, na calçada, e o passarinho derrubou uma titica na minha cabeça. Ai, que nojo, coisa horrível, né? Então, é sorte. Misericórdia. Não é não. Aí, a gente não pode impedir eles de voar sobre as nossas cabeças, mas a gente pode impedir de fazer ninho. Quando eu coloco o capacete da salvação, eu estou revestindo mesmo, não como um mantra, né? Ai, Deus coloca o capacete da salvação, calça os meus pés com os calçados do evangelho, eu impunho o escudo da fé. Não, é com fé, é com fé. Coloca o capacete da salvação. Você vai estar impedindo que setas malignas, sabe, esses pensamentos que trazem dano, que trazem dor, que trazem sofrimento, lembranças, tá? Eu vou estar impedindo que eles tenham vida na minha mente. Quando eu me revisto com a couraça da justiça, eu chamo a justiça de Deus, eu me revisto dessa couraça, a injustiça desse mundo não vai mais me atingir. Gente, muita coisa nos atinge porque a gente dá permissão. O diabo nos alcança muitas vezes porque a gente permite ele entrar. Fecha as brechas, fecha as portas, tá? Se esconda em Deus, se esconda em Deus. A proteção dele vem a partir dessa busca, a partir dessa disposição. Olha o que está escrito, né? Vou ler mais 2 textos. Estamos, nossa, passando. Hebreus 11, do 35 ao 39. Estou terminando, prometo. Portanto, não abram... Hebreus 11, 35 a 39. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela traz para vocês. Vocês precisam perseverar a fim de que, qual que é a finalidade? Depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele prometeu. Ai, que delícia! Pois em breve virá aquele que está por vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Essa é a proteção do Senhor. Se eu ando na fé, ele me preserva, ele preserva a minha alma, e ainda eu alcanço aqueles que estão perto de mim. Estabeleça a sua confiança no Senhor. Tem recompensa? Tem, sim, ela vai chegar, tá? Mas precisa perseverar. Numa outra versão, que eu uso mais, né? Eu trouxe essa versão transformada, nova versão transformada, mas numa outra versão, talvez seja que você tenha aí, né? Fala assim, nós não somos aqueles que retrocedem e andam para a sua própria destruição. Não dá mais para retroceder, tem que avançar, avance, porque quando a gente não retrocede, a nossa alma é preservada. Olha que coisa maravilhosa. E último texto, no mesmo livro, Hebreus, capítulo 13, verso 5, Deus diz assim, a respeito de ter vida abundante, a respeito de ter a nossa vida preservada e protegida e o nosso lar também. Deus diz para mim e para você, Hebreus 13, 5, 13, tá, Eli? Não os deixarei,
jamais os abandonarei. Deus está com você. Obrigada, Eli. Deus está com você, Ele nunca vai te deixar, esta é a promessa, e o meu Deus é Deus que cumpre promessas, Ele nunca vai te deixar, Ele jamais vai te abandonar, Ele está aí com você, está doendo, tem um louvor que diz, está sofrendo, louve, precisando, louve, seu louvor invade o céu, adora o Senhor, tem um estilo de vida de adoração, louve a Deus, glorifique o seu nome, exalte e engrandeça o nome do Senhor, anda na presença do Senhor e seja perfeito nele, tá? Meu Deus, essa semana foi muito intensa. Na minha vida, gente, como Deus bradou, como Deus trouxe vida para minha vida essa semana. Privilégio para mim, a gente ter esse tempo juntos. Um privilégio enorme. Agora, tudo aquilo que a gente conversou, se não se transformar numa prática, se não se transformar a cada dia em semente sendo plantada, vai ficar aqui como mero conhecimento. Conheci um pouco mais de Deus, mas se eu atraio para o Senhor, a minha vida para o Senhor, se eu coloco a minha vida no altar, se eu busco essa vida de santidade, essa busca que agrada ao Senhor, tá? Muda o meu destino. Falei no começo, aqui, quando estava conversando com você. Deus tem mudança de destino, não mudança de história. Né? Ele não vai escrever uma nova história. Licença poética, uma nova história Deus tem para você. Não, ele não vai escrever, porque Deus não é um Deus de segundo plano, de plano B. A história é plena e perfeita, tá? Plena e perfeita, mas ele muda destino, ou seja, estava indo por um caminho, ele quer alinhar ao caminho dele, ao caminho dele. E a palavra fala que ele quer fazer cumprir a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Então, transforme a mente. Traz tudo isso que a gente conversou para a vivência diária. Traz tudo isso para relacionamento com Deus, tá? Romanos 12, 2, exatamente. Traz tudo. Traz tudo, 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 tudo. Haveria 1 milhão de coisas que a gente poderia dizer, né, Michele e todo mundo aqui, né? Haveria milhões de coisas. Mas pega tudo isso que Deus falou essa semana, né, com você, nesse compartilhar através da minha vida, através da Paty. Que gratidão a vida da Paty, por ela ter esse ouvido sensível e trazer para a prática, sabe? Ela sonhou com essa semana em Deus. E aí, quando ela sonhou em Deus, né, Deus deu ferramentas, condições e deu a ousadia de fazer, realizar tudo isso. Pega tudo isso que Deus nos deu e transforma em vida. Nós começamos falando do senhorio de Jesus. E nós, por aqui, paramos falando dessa vida abundante. Deus te ama. E o amor dele por você é um amor tão grande, incondicional. Incondicional. Então, não há nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais, sabia? Também não há nada que vai fazer ele amar menos, porque o amor dele é pleno. Porém, as nossas atitudes refletem o que a gente tem dentro. As nossas palavras refletem o que está cheio no nosso coração. E aí, a gente pode agradar ou desagradar o Senhor. A palavra fala, agrada-te do Senhor, lá no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Então, se a gente agrada ao Senhor, se a gente busca essa vida com Deus, a plenitude de vida, vida abundante, que o Espírito Santo continue a ministrar o seu coração, que o Espírito Santo continue a jogar a luz na sua vida, anda na presença do Senhor e seja perfeito, seja perfeita. Uau, uau, que tremendo, Amém. meu Deus, eu estou muito feliz, mas a gente tem que parar, a gente não pode continuar aqui, né, Mi? A Mi falou ontem da vontade de a gente ficar, mas a gente não pode. Tá? Pastora, eu creio que todas aqui gostariam de ficar o dia inteiro ouvindo essa ministração, como a senhora esclarece, como a senhora traz de uma maneira confortável, né, aos nossos ouvidos a palavra. Então, a gente quer agradecer muito, né? Eu tomo a liberdade, gurias, em nome de todas vocês,
E quando eu falo gurias, eu falo com todo carinho, porque eu sei que tem mulheres de diversas idades aqui, mas eu falo em nome de todas. Obrigada, pastora Meirinha, por tanto amor, por tanta dedicação de estar todas as manhãs essa semana com a gente. Já vamos agradecer também a Paty por ter tido aí essa iniciativa, né, de construir tudo isso. Agradecer a Dani Fontana por ter nos emprestado a sala, inclusive ela está aqui com a gente, e agradecer principalmente a Deus por nos permitir, por nos dar a possibilidade de estarmos aqui juntas, e não estamos juntas aqui só essa semana, nós estamos juntas daqui para toda aí uma eternidade, mas não uma eternidade que a gente vai viver só depois que a gente passar daqui, a gente já pode viver agora essa eternidade. Eu estou experimentando, pastora, viver o reino agora, em tempo real, no dia a dia, com uma agenda de trabalho normal, e é uma vida totalmente diferente, e é uma vida buscada, é uma vida que é permitida a todas nós, e o primeiro passo muitas deram essa semana, algumas fortaleceram já essa caminhada, mas está acontecendo. Então, é permitir. Às vezes tu tá pensando, não, mas eu mas eu não estou entendendo, eu não estou sentindo o que elas estão sentindo. Tu já estás fazendo, só tem que abrir o coração e seguir permanecendo. A senhora falou do Salmo 119, eu fui buscar, e o versículo 16 diz: terei prazer no teu decreto, não me esquecerei da tua palavra. O buscar, Senhor, eu quero ter prazer nas coisas que tu tá falando, ensinando, e eu não quero esquecer. Então, usar da vontade para que a gente possa seguir nessa caminhada, e que a gente tenha aí mais momentos com a pastora Meirinha, com a Paty, aprendendo. Pastora, eu sei que a senhora tem assim, ó, diversos assuntos. Eu já estou interessadíssima nesse da mesa. Para mim, a gente já nem desligaria aqui para conversar nesse assunto da mesa, né? Do reunir pessoas através da mesa. Mas sabemos aí que a senhora também tem uma super agenda, muitas aqui também têm. Então, os grupos acho que não serão desfeitos, né, pastora? Não sei se os grupos vão ser desfeitos. Eu acho que por enquanto não, mas eu vejo com a Paty e daí a gente vai informando lá. Para que a gente possa lançar novos assuntos e botando as datas e que estejamos juntas realmente para sempre. Pastora, eu gostaria muito que a senhora fizesse a oração final, muito mesmo. Então vamos lá, né? E a gente vai falar sobre a mesa em uma próxima oportunidade, porque é tão lindo o que Deus tem. Muita gratidão. Vocês não sabem, acho que nem eu sei a dimensão da felicidade do meu coração por essa semana, tá? Quando eu falei que eu fiquei uma mini Paty, que eu fiquei ligada todos os dias, assim, com muita alegria, cada vez que eu sentava para preparar, né, porque eu falei para a Paty, eu queria ter preparado tudo a semana passada, seriam 2 ou 3 comigo, e metade comigo, metade com a Paty, eu não consegui, mas cada vez que eu sentava, né, no final da noite, no meio da tarde, quando eu conseguia para preparar o dia seguinte, meu coração transbordava. E aí eu ia seguindo nesse transbordar. Então, assim, nem eu tenho noção da gratidão a Deus por a gente ter essa caminhada juntas, né? E vamos agradecer a Ele toda a honra, toda a glória para sempre, amém. Deus, nós nos rendemos diante do Teu Senhor, entendendo um pouquinho, Pai, mas querendo entender muito, muito, muito mais da Sua graça, do Seu amor por nós. Que amor é esse com o qual o Senhor nos ama, apesar de nós mesmos? Que amor é esse? Mas nós queremos, Pai, de todo o coração, não só reconhecer esse amor, queremos retribuir esse amor, te amando, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, amando as pessoas, sendo generosas, Pai, sendo elegantes de coração por onde nós formos. Pai, obrigada, Deus, por quem o Senhor é nas nossas vidas, por essa oportunidade, Senhor, aqui, por todas as pessoas que trabalharam para que todos os dias isso acontecesse, Pai. Mais uma vez, obrigada pela vida da Dani, Senhor, que dispôs essa sala enorme para nós. Mais uma vez, obrigada pela vida da Paty, Senhor, que ousa te obedecer e nessa intrepidez, ela abraça uns projetos tão maravilhosos que têm sido tão abençoadores na nossa vida. Obrigada pela vida da Michele, Senhor, essa preciosidade, o Senhor tem alinhado os nossos caminhos, Pai, alinhado propósitos, obrigada.
Pai, obrigada pela vida da Maiara, que ficava ali fica ali na logística todo esse tempo, preciosa. Ainda bem que o Senhor coloca essas pessoas que conhecem tecnologia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada lar aqui representado. Eu peço que o teu Espírito Santo esteja agregando ainda, continue agregando, Senhor, na vida de cada pessoa que participou dessa campanha, nos seus lares. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja visitando, Senhor, os doentes, Pai, visitando, Senhor, aqueles que estão em leito de hospital, sendo tratados nas suas casas. Eu peço que o Senhor esteja visitando aqueles que tiveram perdas, Senhor, Pai, nesse tempo, Pai, e eu peço que o teu Espírito Santo, que é Pai de todas as consolações, conforte, console em tudo, Pai, em tudo. Traz renovo, renova a esperança, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, que possamos frutificar, Pai, que possamos ser aqueles que, como diz uma máxima, em tempos de crise, aos que choram e aos que vendem lenços, que mesmo com as nossas dores e lágrimas, nós possamos proporcionar lenços para enxugar lágrimas, Pai. Usa-nos nesse tempo, Senhor, que é tempo do fim. Nós queremos que o Senhor está voltando, em breve voltará, e nós queremos fazer parte desse grande povo que vai morar com o Senhor na eternidade, mas como a Michele disse, viver a eternidade aqui, céu na terra, hoje. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Abraça cada um, envolve cada um, que esse seja um dia cheio da tua presença, da manifestação do seu poder, um dia de plenitude e de vida abundante em ti. Muito, muito obrigada, Deus. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos. Deus, te admiramos. Obrigada pelo privilégio de te conhecer e reconhecer como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Beijo, Deus, te amamos. Beijo, Deus abençoe, Deus te encha nesse dia. Até a próxima. Até a próxima.